Olá, turma! Nesta aula, nós conheceremos mais sobre as leis de Newton. Na aula passada, eu pedi para que vocês pesquisassem, né, e vissem os vídeos sobre a inércia, sobre o conceito de inércia. E depois vocês tinham que comentar no fórum. Então, nesta aula de hoje, nós também vamos tratar desse assunto. As leis de Newton, né? A primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia, que diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força haja sobre ele. É isso que diz a primeira lei de Newton. Como é que nós podemos entender o que essa lei quer nos dizer? Por exemplo, nós temos passageiros em pé em um ônibus. Aí, de repente, o motorista freia, precisou frear por algum motivo, né? Então, o que é que acontece naturalmente com os passageiros, principalmente os que estavam em pé? Eles vão para frente, né? Tem aquele impulso de ir para frente, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Eles já estavam naquele movimento, certo? Então, o ônibus que foi para trás, mas as pessoas continuavam no sentido de ir para frente. Então, daí a gente tem um exemplo bem prático sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Daí a gente já sabe, já tira a importância dos airbags, né, para nossa saúde. Mas o que é a inércia? Se é a lei da inércia, o que é a inércia? Vocês pesquisaram já sobre isso? Eu vi algumas respostas já, e estavam, a maioria, condizentes com o que a gente está estudando. Então, a inércia é o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Muitas pessoas entendem a inércia como apenas o estado de repouso, de estar parado, né? De estar ali inerte. Mas estar em movimento retilíneo uniforme também é um estado de inércia. Ok? Então, a segunda lei de Newton, ela nos diz que em corpos de mesma massa, quanto maior a força, maior a aceleração produzida. Então, a segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E o princípio fundamental da dinâmica nos diz que uma força resultante aplicada vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força que eu aplico em determinado objeto, a força resultante aplicada em determinado objeto, vai ser diretamente proporcional à aceleração que eu produzo, dependendo da massa. Se eu tenho uma massa pequena, se eu vou exercer uma força em um objeto de massa pequena, então eu posso produzir uma aceleração grande, dependendo da força que eu aplique naquele objeto. Agora, se eu aplicar a mesma força em um objeto de grande massa, né, então a aceleração produzida já não vai ser tanto, porque a massa do objeto ela era maior do que o do primeiro exemplo, né? Por isso que em corpos de mesma massa, se eu mantenho a massa fixa, quanto maior a força, maior vai ser também a aceleração. Por exemplo, que para esta pessoa aqui empurrando este carrinho com essas caixas, no primeiro carrinho ele tinha duas caixas, né? Então ele estava aparentemente exercendo uma força gigantesca para poder produzir uma aceleração. E no segundo quadrinho, ele já não precisava aplicar tanta força para poder sair do lugar, para poder acelerar, né? Porque a massa não era tão grande como no primeiro exemplo. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Para toda ação há uma reação. Mas existem algumas informações da terceira lei de Newton que não é apenas para toda ação há uma reação. Existem algumas condições, certo?
Toda vez que em um corpo A exerce no corpo B uma força, este também exerce em A outra força. Agora, essas forças têm que ter a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Eu aplico uma força, certo, de ação em determinado objeto, e a força de reação tem que ter o mesmo valor, a mesma intensidade. Se eu apliquei 10 newtons de força, a reação também tem 10 newtons. Tem a mesma direção, ou seja, se eu aplico uma força na horizontal, a reação vai ser também na horizontal. Mas elas têm sentidos opostos. Se eu aplico uma força para baixo, a força de reação vai ser para cima. Se eu aplico uma força para a direita, a força de reação será para a esquerda, certo? Exemplos: quando nós caminhamos, nós exercemos uma força de ação, né, sobre o chão, e o chão responde com uma força de reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentidos opostos, por isso que somos impulsionados na caminhada. Um outro exemplo é o do remo, né? A pessoa que tem o bonequinho remando. Então, quando ele aplica uma força sobre a água o empurra para frente, ou seja, essas forças têm sentidos opostos. E é interessante vocês notarem que essa força de ação e de reação são aplicadas em corpos diferentes. Não vale para uma força em um mesmo corpo. Temos aqui um exercício de fixação, só para a gente rever os conceitos, certo? Uma questãozinha da Universidade Federal do Semiárido. A seguir, apresentamos as 3 leis de Newton, seguidas por 3 situações cotidianas. Associe cada uma das situações com a respectiva lei a ela relacionada. Letra A. Uma pessoa, num acesso de raiva, socou furiosamente a parede e fraturou 2 dedos. Esse exemplo a gente pode aplicar a primeira, a segunda ou a terceira lei de Newton. Lembrem que a primeira é a lei da inércia. Corpo em repouso tende a permanecer em repouso, corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Segunda lei, princípio da dinâmica. A força que eu aplico, né, ela está relacionada à massa, para poder acelerar um objeto. E da terceira lei, ação e reação. Então, vamos pensar um pouco sobre o que seria essa A. Uma pessoa, num acesso de raiva, socou furiosamente a parede e fraturou 2 dedos. Está mais para ação e reação, né? A força contra a parede resultou em uma reação contra os dedos da pessoa. Letra B. Ao empurrarmos um carrinho de supermercado para a frente, se o fizermos com mais força, a aceleração vai aumentar. Força e aceleração são diretamente proporcionais, né? Então, princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, na B. E a C. Num automóvel em alta velocidade, ao frearmos bruscamente, somos lançados para a frente. Por isso, devemos utilizar o cinto de segurança. Primeira lei de Newton, né? Lembrem lá do exemplo do ônibus. Ok, pessoal, esses eram os conteúdos da nossa aula de hoje, primeira, segunda e terceira lei de Newton, certo? Estudem por esta videoaula. A atividade correspondente a esta videoaula será apenas na nossa próxima aula, certo? Por enquanto, vocês ficam com o material para estudar. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais, pessoal.